Se o inimigo vier te deter, chame por Jesus para te socorrer. Nada fica em sua frente, você pode crer, pois você é escolhido, ungido com poder. Se numa fornalha alguém te lançar, Ele é o quarto homem, contigo estará. Se o valente no caminho vier te deter, você tem nas mãos a pedra que te faz vencer. Nada pode parar, nada pode deter, nada pode impedir quando Deus quer fazer. Ele faz e desfaz, e se preciso for, retorna a fazer. Faz o impossível se tornar possível.